Vamos lá, gente. Vamos começar a nossa live de hoje. Esperar o pessoal entrar. Vamos ver. Olá, meninas que estão na live, Ingrid, Flávia. Vamos começar a live. Hoje a gente vai falar sobre drenagem de abscessos, tá? Vamos só esperar mais uns minutinhos chegar mais gente na live pra gente começar, tá? Quem tá aí com dificuldade nas drenagens de abscesso, agora é o momento de vocês aprenderem. Agora é o momento de vocês não passarem mais aperto no PA sem saber como que drena um abscesso, sem saber por onde começar. Tem gente que também tem muita dúvida quanto à questão da dor, para minimizar, né, a dor que o paciente já chega sentindo. Então, o que a gente pode fazer para minimizar aí, a gente tem que fazer, né, para melhorar a experiência do paciente. Bom, são 7h07. Mais um minutinho aí para entrar mais pessoas, porque a gente tem muita coisa ainda para falar hoje. Eu trouxe até minha colinha aqui para não esquecer de falar nada que eu achei mais importante aqui, que eu anotei, que eu sei que é dúvida de muita gente que me pergunta aqui no direct. Vira e mexe tem alguém me perguntando, aluno ou alguém no direct me perguntando sobre drenagem de abscesso. Então, a nossa aula hoje vai ser bem densa, vai ser bem proveitosa, né? Então vamos lá, gente. Já deu 1 minuto de espera. Quem for entrando na live aí depois vai pegando da aula o que a gente vai falar sobre os abscessos. Vamos começar então. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Luma Bering, sou médica cirurgiã geral. Eu ensino médicos a dominarem as pequenas cirurgias com mais segurança, mesmo começando do zero. É até um pleonasmo, né, falar dominarem com mais segurança, mas é exatamente isso que eu faço. Eu ensino os médicos a dominarem e atuarem com muita segurança nas pequenas cirurgias, para não ser só mais um médico que atua nas pequenas cirurgias, mas saber o que está fazendo, né? Dominar aí as pequenas cirurgias de verdade. Então, vamos lá. Eu queria aqui bater um papo com vocês, porque os abscessos, eu tenho visto, que eu falei aqui no início da live, eu tenho visto que é um tema muito importante, porque vira e mexe tem alguém no direct me perguntando como que eu dreno, o que eu tenho que fazer, faço ou não anestesia, tem gente que fala para fazer, tem gente que fala para não fazer, então eu vou te mostrar aqui como que é o passo a passo para você perder o medo de fazer a drenagem de abscesso. E aí, quem já se deparou aí com um abscesso de difícil de drenagem, pode colocar aqui, se tiver alguma dúvida também, trazer algum caso ou alguma dúvida para a gente esclarecer aqui ao longo dessa aula, tá? É muito bem-vindo também, tá? Então, com essa live você vai sair, igual eu falei, já sabendo pelo menos o básico para drenar cirurgicamente o abscesso, sem necessariamente ser um cirurgião. Drenagem de abscesso, principalmente nas pequenas cirurgias, não é um procedimento intrínseco do cirurgião, não é um procedimento que só o cirurgião tem que resolver. Na verdade, é um procedimento que, na minha opinião, todo médico tem que saber. Principalmente no interior aí do país, onde não tem muito especialista, onde não tem o cirurgião de plantão para te ajudar. Então, você tem que estar pronto, até no seu consultório também. Você aí que atua nas pequenas cirurgias e tem consultório, pessoal das outras especialidades, da cirurgia, da dermato, até mesmo tem gente aí que é médico de família, que tem o próprio consultório, atua em pequenas cirurgias, né? O consultório voltado aí para pequenas cirurgias. Você tem que saber drenar, pelo menos conduzir os casos cirurgicamente, porque vocês vão aprender que agora que o abscesso também, ele pode ser originado até de feridas operatórias, né? Às vezes como complicação, uma infecção que cursa com abscesso. A gente opera pacientes aí imunossuprimidos, opera pacientes com doenças que promovem imunossupressão, pacientes diabéticos, idosos, então que tem mais propensão a ter um abscesso. Então a gente precisa saber conduzir esses casos. Eu só vou deixar bem claro que hoje o meu objetivo dessa aula, eu não vou falar muito clinicamente dos abscessos, eu vou dar
aqui os pontos principais, tá? Que a gente tem para identificar o abscesso, como que ele começa, os antibióticos, mas eu vou focar na parte da cirurgia, que eu sei que é o que todo mundo tem mais dúvida, ok? Então, deixa eu ver na minha colinha aqui se ficou faltando alguma coisa para falar. Tá, então agora nós vamos pro para a parte dos principais erros que eu até anotei aqui para não esquecer, para passar para vocês, que eu vejo muito na nossa prática, principalmente no meu ambulatório, por exemplo, de cirurgia, ou no consultório, onde eu atendo pelo SUS, outros locais. Eu vejo que muitos médicos têm medo de drenar o abscesso, e um desses erros é o atraso da drenagem, entendeu? Tem médicos que encaminham, às vezes, o paciente para a gente já em condição de fazer uma drenagem, entendeu? Não precisa ficar deixando aquele paciente esperando, agonizando, sentindo dor, sendo que ele mesmo já poderia ter resolvido. Então, o atraso na drenagem é um erro principal. Anotei aqui também, de acordo, tá, gente, com o meu dia a dia, com a minha experiência, eu anotei aqui, isso daqui que eu anotei não é literatura, isso aqui é opinião pessoal e profissional minha. O atraso na drenagem pode levar a complicações que eu vejo assim no dia a dia. A técnica inadequada que eu coloquei ela pode resultar em dor adicional ou recorrência do abscesso. A técnica inadequada, muitas vezes, que o médico às vezes faz, pode levar a outras complicações, não necessariamente vai resolver a dor do paciente, vai só cursar com outras complicações, tá? E outro erro comum que eu coloquei também, não saber identificar a hora certa de drenar. O atraso na drenagem entra nesse caso, mas também você drenar antes da hora, não saber que hora que você vai drenar, vai atrapalhar também a vida do seu paciente, tá? E eu vou explicar por que ao longo dessa live. E outro erro, drenar somente quando houver resultado de exame de imagem. Tem médico que prefere ver o resultado de um ultrassom, sendo que o abscesso ali já está no pontinho de drenar, você já está vendo clinicamente que dá para drenar, você palpou o abscesso, viu? E você vai ver as características aqui que eu vou falar daqui a pouco, que fazem com que a gente consiga drenar facilmente, consiga identificar facilmente o abscesso para a gente poder drená-lo, tá? Então, drenar só quando houver resultado de exame de imagem, eu já vi isso várias vezes. E não se importar, para mim essa é uma das principais erros, tá? Não se importar com a dor que o paciente vai sentir na hora da anestesia local. Gente, isso para mim é um fator determinante, por exemplo, para o paciente nunca mais voltar em você. Então, se você quer fazer o paciente ter uma experiência boa, independente se ele está no particular, independente se você está em clínica de terceiros, independente se você está no SUS, você sempre tem que pensar na experiência do paciente. Se o paciente vai para drenar um abscesso que ele está morrendo de dor, ele precisa sentir mais dor? Não, né? E eu vou te explicar como que você vai minimizar essa dor do paciente, vai até eliminá-la após a anestesia. Até existem umas controvérsias, tem pessoas que falam que não precisam anestesiar no abscesso. Eu vou desmitificar isso aqui um pouquinho, tá? Eu vou contar para vocês o que dá certo na minha prática do dia a dia, e eu não abro mão de utilizar o anestésico, eu sempre utilizo anestesia local, tá? Então vamos agora recapitular isso aí. Foram os erros que eu falei, e agora eu vou te falar como que você vai identificar que o abscesso está no pontinho ali para drenagem. Imagina, eu gosto de fazer essa analogia porque a primeira vez que eu vi isso na residência, na época que eu entrei na residência de cirurgia, que eu fui drenar mesmo um abscesso cutâneo, assim, bem extenso, eu nunca mais esqueci o que é o ponto de flutuação. O que é o famoso ponto de flutuação? É a característica principal que a gente vê no abscesso para a gente saber que aquele ali é o momento de drenar. Eu gosto de fazer analogia com aquelas frutinhas, pêssego, ameixa. Você já pegou nessa fruta quando ela está muito madura, muito mesmo, com a casquinha já saindo? O abscesso é praticamente a mesma coisa, principalmente o abscesso cutâneo, que é mais superficial. Quando a gente palpa ele nem sempre ele vai estar duro.
Quando ele tá com aquele aspecto molenguinho, igual da fruta que eu falei, apodrecendo, ali é o ponto de flutuação. O que que é isso? Ali já tá quase abrindo espontaneamente o abscesso. Então é aquele ali que é o ponto que você vai fazer incisão na pele do paciente para drenar o abscesso. Então grava, ponto de flutuação é esse pontinho aí que tá quase, entre aspas, tá quase arrebentando, né? Tá quase abrindo sozinho. Ele só tá precisando de um empurrãozinho ali para você fazer uma leve incisão e drenar, tá? Então já recapitularam aí, né, o ponto de flutuação. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver perguntado alguma coisa, eu não vi, deixei passar batido. Não, ninguém tem dúvida. Se alguém tiver dúvida, igual eu falei no início da live, em relação ao que é o ponto de flutuação, em relação aos erros, ou em relação a identificar um abscesso, pode me falar aqui, tá? Então a gente vai falar agora como que a gente faz a drenagem do jeito certo. Mas antes disso, eu vou explicar mais ou menos o que é o abscesso, segundo agora a literatura, tá? O abscesso, ele é uma infecção localizada no tecido conjuntivo com destruição de tecidos e formação de pus. Isso aí tem várias causas, tá? Eu vou explicar aqui ao longo da aula. Por evolução, por exemplo, de complicações de infecções adjacentes, como erisipela, celulite, hidradeniite supurativa. Ele pode ser resultado de contaminação secundária de feridas traumáticas. Por exemplo, contaminadas também, feridas que às vezes foram ali limpas ali na hora, o paciente foi no pronto-socorro, teve uma ferida traumática, ela foi limpa, às vezes o médico estava lá no pronto-socorro, suturou essa ferida e deixou para trás sem querer corpos estranhos, ou deixou ali uma parte mais, sei lá, suja de terra, tem uma infinitude aí de resquício, né, de resíduo que pode ficar na ferida, no caso de ser uma ferida contaminada. Até mesmo, por exemplo, mordida de animais, mordida de cachorro, onde a gente higieniza a ferida. Vamos supor, a gente tem uma ferida na face, em que o médico opta por suturar ou pelo menos aproximar as bordas para não ficar uma cicatriz feia. Isso sim, mesmo depois de toda a limpeza da ferida, pode ocorrer um abscesso em decorrência de uma infecção por conta do fechamento de uma ferida traumática contaminada, tá? Pegou, então, pode ser também, igual eu falei no início da live, por isso que eu falei, é importante você saber drenar abscesso, porque não existe um médico que atua em pequenas cirurgias e não sabe drenar abscesso, porque o abscesso ele pode ser resultado de uma infecção de ferida operatória, que foi evoluindo e você não soube conduzir, ou se não você conduziu direitinho, passou antibiótico e aquilo não solucionou, né? Evoluiu com o abscesso. Aí pode acontecer, principalmente em paciente diabético, você tem que estar preparado para acontecer isso, porque em algum momento isso vai ocorrer no seu dia a dia. Uma coisa importante também para o médico que atua nas pequenas cirurgias, para saber dominar a drenagem de abscesso, é que a gente tem muitas vezes feridas, por exemplo, lesões, por exemplo, que cursam com feridas e abscessos, como é muito comum no cisto epidérmico, a gente ter cistos epidérmicos que viram abscessos, e muitas vezes os médicos que atuam em pequenas cirurgias operam aquele cisto, acham que na vigência do abscesso dá para operar e acaba cursando com mais complicações, tá? Só lembrando que o cisto epidérmico, quando ele está em fase de abscesso ou de ferida ali infectado, a gente não pode operá-lo no sentido de tentar tirar o cisto. A gente tem que fazer no máximo ali uma drenagem, a gente faz uma contenção de danos. Uma drenagem de abscesso se houver ponto de flutuação e depois, em um segundo tempo, abordar o paciente para retirar o cisto com a sua cápsula para evitar recidivas, tá? Alguém aí tem alguma dúvida? Se tiver, gente, pode participar, pode falar, pode trazer os casos dos seus consultórios, dos hospitais para cá, tá? Mas uma coisa importante também que eu anotei, além da origem das feridas traumáticas, é que o abscesso ele pode ser um foco metastático, segundo a literatura, na vigência de bacteremias ou endocardite. O Gilberto perguntou, falamos drenagem ou denagem? É drenagem, porque saiu errado
Eu devo ter escrito errado aqui, né, gente? É drenagem, tá? Se eu tiver escrito errado aqui, me perdoem. É drenagem. Saiu drenagem, saiu errado. Obrigada, Gilberto. Saiu errado aqui, que eu tenho um pouco de limitações aqui com as redes sociais para fazer live, essas coisas. Eu vou pegar o jeito ainda, gente. Eu com computador e celular, uma negação. Mas, enfim, corrigindo o erro aqui, é drenagem, não é drenagem. Obrigada, Gilberto. Então, eu estava falando do abscesso, né, da origem dele. E agora eu vou explicar mais a fundo a questão. Mais a fundo não, a gente vai falar de uma maneira bem rápida para poder já entrar na parte da cirurgia, tá? Obrigada, Gilberto. Que bom que vocês estão achando ótima a aula, tá? Eu também, Elba. Eu sou péssima, gente, vocês não têm noção. Antes de começar a produzir conteúdo aqui, eu não sabia fazer live, eu não sabia gravar vídeo, eu tive que aprender do zero, porque eu não sei mexer em celular e computador. Mas agora eu estou aprendendo, tá? Para ficar menos dependente das outras pessoas. Então vamos lá, gente. Eu anotei aqui também que, segundo a literatura, com essas afecções que a gente falou, as causas, né, dos abscessos, a presença de tecidos, micro-organismos e células fagocitárias destruídas estimula a migração de leucócitos polimorfonucleares e outras células fagocitárias para o foco inflamatório. E tudo se une ao exudato formando o pus. Então ele vai formar ali um conglomerado de células, um conglomerado e vai formando ali o exudato, né? Que é um conglomerado de célula misturado com corpo estranho, quando tem corpo estranho, um ambiente extremamente contaminado ali. E aí, o que o organismo faz? Ele forma, diante dessa cavidade aí do pus, ele forma uma barreira de fibroblastos e células ali, separando o abscesso da região adjacente saudável, numa camada que a gente chama de membrana piogênica ou zona, tá? Em volta, segundo a literatura, pode ter celulites. O agente etiológico mais comum é o Staphylo aureus, seguindo do Streptococcus e anaeróbios também, que podem, até oportunistas, que podem aparecer ali, a depender das condições ali ambientais, né, do ambiente, no caso, é o paciente. Então, a casa ali tem que estar muito desordenada para esse abscesso evoluir. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. Agora a gente vai dar uma passada geral sobre os antimicrobianos. Todo mundo já sabe, né? Os médicos estão aqui, pelo menos já tem uma ideia que a gente utiliza, a maioria das vezes, os antimicrobianos, principalmente quando a gente vai drenar, quando a gente vai abrir aquele abscesso, quando ele já está no ponto de drenar. Nem sempre, segundo a literatura, a gente tem indicação de fazer o antibiótico antes, ou nem sempre tem indicação de fazer o antibiótico, tá? E eu vou explicar por quê. A literatura fala pra gente utilizar primeiro, de cara, o antibiótico no caso de alterações sistêmicas, como linfangite, linfadenite, febre e sinais de bacteremia. Mas na prática, a gente não espera acontecer isso, não espera essa membrana romper e já passa o antibiótico. E segundo a literatura, por que muitas vezes a gente não é necessário passar o antibiótico de cara, sem romper essa membrana, né, cirurgicamente antes? Porque essa membrana, ela forma uma barreira tão grande que muitas vezes a dose do antibiótico tem que ser até maior, porque ele não vai atingir o abscesso, entendeu? Ele não vai conseguir superar essa barreira. Então, por isso que é importante a gente ponderar em alguns casos se a gente vai ou não usar o antibiótico. Pegaram isso aí ou ficaram na dúvida? Se alguém tiver ficado com dúvida, pode me falar, tá? E agora a literatura também fala para a gente utilizar, além dessas alterações sistêmicas, a gente utilizar nos casos de abscessos maiores que 5 centímetros ou quando a gente tem abscessos pequenos, não necessariamente grandes, mas múltiplos, tá? Em pacientes de extrema idade,
áreas de difícil drenagem, principalmente cavidades, que aqui não é o nosso caso, para a gente estar falando da drenagem nas pequenas cirurgias, mas tem áreas em que a gente necessita utilizar o antibiótico porque a gente muitas vezes não consegue drenar com facilidade, tá? Uma delas que eles ponderaram aqui é a área da genitália, da face e das mãos, a depender da localização precisa. E em diabéticos e imunossuprimidos. Mas igual eu falei, na prática, a gente sempre vai iniciar o antibiótico. Sempre inicia, porque aquilo ali pode evoluir, aquela membrana pode romper espontaneamente. Então é bom que o paciente já esteja usando o antibiótico para evitar alterações sistêmicas depois que essa membrana rompe, tá? E quais são mais recomendados? Penicilinas e... na ausência, né, de penicilinas ou em pacientes alérgicos, a gente pode usar clindamicina, eritromicina, cefalosporinas, no caso a cefalexina e a cefadroxila, tá? O Gilberto perguntou, hoje na aula da faculdade tivemos essa matéria sobre a formação do pus. E na lâmina ao microscópio se vê o número de leucócitos se multiplicando, Isso mesmo, Gilberto, é exatamente sobre isso. É uma desordem ordenada, né? Que a gente brinca que é o abscesso, porque é uma desordem, né? Por causa dessa infecção toda e ordenado, porque ele faz ali uma barreira protetiva contra o resto do organismo, tá? A Elba tá falando, V ou via oral. Então, ele fala via oral, tá? Eu achei via oral, mas salvo uma exceção. Se o paciente não estiver usando antimicrobiano via oral previamente, ele fala que quando a gente vai drenar esse abscesso, na hora do momento da cirurgia, a gente pode fazer um desses antibióticos aí via endovenosa meia hora antes da drenagem, tá? Porque na drenagem a gente rompe essa membrana e essas bactérias podem se disseminar, tá bom? Eu acho também que a opção, Elba, pela endovenoso já de cara, vai depender sim das condições clínicas e imunológicas do paciente, tá? Na época da minha residência, por exemplo, a gente já internou pacientes com abscessos enormes aqui em região, por exemplo, oral, região cervical, e eram pacientes imunossuprimidos que a gente não tem condição de tratar em casa. Então, vai depender muito das condições clínicas mesmo do paciente e da evolução do abscesso, tá? Isso aí você vai ponderar. Por exemplo, você pode ter, às vezes, um paciente com um pequeno abscesso que foi desenvolvido após uma infecção de ferida operatória, que você pode muito bem tratar esse paciente com antibiótico via oral, vai para casa e depois drena, tá? Não necessariamente a gente tem que internar e fazer antibiótico endovenoso, não. Tá? Acho que vai depender muito dessas condições clínicas do paciente, das condições ali também de higiene do paciente. Depende muito se o paciente tem esses casos mais sociais, né, que a gente não consegue pedir o paciente. Por exemplo, pacientes às vezes são moradores de rua, que têm condições de higiene precárias, que às vezes não vão aderir ao tratamento. Aí é melhor, pacientes psiquiátricos também, crianças, às vezes é melhor internar para fazer o antibiótico endovenoso já de cara. Agora nós vamos falar, se ninguém tiver dúvida, eu vou continuar, tá, gente? Ó, quem tá chegando na live aí agora, eu escrevi drenagem errado, é drenagem de abscesso, tá? Só pra ninguém fazer igual o Gilberto aqui e observar e achar que eu tô ficando doida, tá? Então vamos lá para a técnica da drenagem. Eu trouxe materiais aqui só para mostrar para vocês que a gente utiliza geralmente para fazer a drenagem de abscesso, tá? Então, geralmente a gente vai utilizar uma seringa de preferência com rosca. Eu prefiro utilizar de 20 ml, tá? Eu só trouxe essa aqui para ilustrar que ela é com rosca, mas eu prefiro utilizar de 20 ml porque a gente consegue fazer soluções com ela. Mas se não tiver de 20, você pode usar uma cubinha, faz a solução e depois aspira, tá? Agulha 40x12, a rosinha não coloquei aqui, esqueci de pegar ela, mas a 40x12 é para aspirar, né? Igual a gente aspira um anestésico normal. E essa daqui é a 0,3x13, se eu não me engano. É a menorzinha que tem, aquela de agulha de insulina bem fininha mesmo, para evitar com que o paciente sinta uma dor, né,
extrema além da dor do abscesso que ele já está sentindo. Então, a gente sempre tem que pensar no paciente, tá, gente? Pensar em bloquear áreas, principalmente quando a gente está fazendo na face ou na região dos dedos. É bom a gente sempre bloquear antes de fazer anestesia, principalmente no abscesso, onde é algo extremamente doloroso e desconfortável. E eu vou ensinar para vocês um jeito de fazer anestesia que vocês vão perder de uma vez por todas o medo, tá? E as controvérsias aí em relação a fazer ou não anestesia, que a anestesia não pega, não precisa fazer, não entrem nessa, tá? Sempre pensem em anestesiar o paciente, independente se ele vai sentir a dor da anestesia ali, porque eu sempre ensino para vocês que se vocês fizerem com cuidado e paciência, a anestesia ela pode ser extremamente confortável para o paciente, se você tem paciência e segurança também. Porque não adianta fazer lento e morrer de medo e demonstrar isso para o paciente, não. Tá? Tem que sempre lembrar disso, com segurança, demonstrar segurança no que você está fazendo, tá bom? Para o paciente se sentir confortável também. Então, eu falei que do material para anestesia local, anestésico local com vasoconstritor ou sem vaso. Eu prefiro com vaso sempre, mas você pode usar sem vasos, principalmente em alguns hospitais que não fornecem com vasoconstritor, então não tem problema, tá? O kitzinho, os hospitais ou no seu consultório, você sempre vai ter um kitzinho para drenar abscesso. É um kitzinho normal, tá? Que você usa, você vai ter, por exemplo, o porta-lâmina número 3, para você utilizar aqui o bisturi, tá? Eu vou mostrar também qual que é o bisturi que a gente usa. Uma tesourinha de íris você pode ter também para ajudar a explorar no abscesso. Essa tesourinha que não é de cortar fio, ela é íris curva, ela é para ajudar na dissecção dos tecidos, tá? Eu gosto muito para drenagem de abscesso aqui a Kelly curva ou a pinça Halsted ou a pinça mosquito, como vocês queiram falar aí. Essa Kelly curva ajuda muito a gente a explorar a região do abscesso, tá? Até a base dele. Aqui eu gosto de deixar essa tesoura porque quando a gente não tem o dreno de Penrose, a gente pode cortar o dedinho de luva com a tesoura, tá? Então eu gosto de utilizar essa tesoura também. E eu separei mais um Kellyzinho curvo também, se precisar, mas esses materiais aqui são essenciais. A gente geralmente, na maioria absoluta, a gente não dá ponto, a gente só drena e deixa aquilo ali cicatrizando por segunda intenção, deixa drenando com um dreno de Penrose ou se não, dedinho de luva estéreo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, essa luva aqui é só de representação, tá? Ela era estéreo e não é mais. Então, quando a gente vai usar o dreno, a gente corta o dedinho porque ela é o mesmo material do dreno de Penrose, tá? É um látex, é o mesmo material. E agora eu vou mostrar aqui as lâminas que a gente utiliza. Geralmente, eu prefiro 1000 vezes utilizar a lâmina 11, que ela é mais retinha, ela é mais pontiaguda do que a 15 para drenagem de abscesso, tá? Eu acho ela melhor para drenar porque ela é mais precisa. Você só dá um piquezinho assim, você já fura ali a região onde está o ponto de flutuação. Todo mundo entendeu o que é o ponto de flutuação ou precisa explicar de novo? Quem chegou aí agora na live, se quiser perguntar, pode perguntar. Se vocês estão desde o início, se também não entenderam o que é o ponto de flutuação, pode perguntar, tá bom? Eu trouxe a minha espuminha aqui para mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer anestesia no abscesso, tá? Muita gente fala, e isso é verdade, a lidocaína, os anestésicos locais, eles são difíceis de ser absorvidos na área do abscesso. Gente, finge que isso aqui é um abscesso, tá? Eles são muito difíceis de ser absorvidos na área do abscesso. Por quê? Porque a região onde tem muita infecção, inflamação intensa, ela está com um meio ácido. E o anestésico também tem um meio ácido. Então, para ele pegar ali nesse meio é difícil, tá? Mas não é impossível, eu vou explicar para vocês por quê. Muitos médicos drenam o abscesso e eu já vi sem anestesiar. Eu não faço parte desse time, eu detesto fazer qualquer procedimento sem anestesiar, tá? Eu acho que a anestesia, a gente, mesmo ela não pegando muito bem, a gente tem que anestesiar, principalmente onde tem áreas, por exemplo, igual eu expliquei na face, que a gente pode fazer um bloqueio, depois a anestesia local.
Falar em bloqueio, quem não viu a live de bloqueios, ela tá salva aqui no feed também, tá? É só assistir lá de novo que eu expliquei direitinho como que faz os bloqueios, tá bom? Quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo também. E lembrando que a gente tem aulas também disso na minha formação online, Pequenas Cirurgias do Zero. A gente tem aula de drenagem de abscesso, tem vídeos de cirurgias reais. Em breve a gente vai ter também vídeo de cirurgia com drenagem de abscesso, tá? Porque as aulas de cirurgias reais lá, elas são infinitas. Enquanto for aparecendo caso legal, eu vou deixando lá. Então vamos voltar. Finge que isso aqui é um abscesso, tá, gente? Aqui é o ponto de flutuação. Vamos supor que aqui é o ponto de flutuação. Eu vou anestesiar essa ferida de fora, a pele aqui em volta, de fora para dentro. Tá vendo esse relevo aqui dessa, finge que isso aqui é o abscesso, igual eu falei, isso tudo aqui, esse relevo é ele. E aqui em volta é pele saudável. Então, o que que você vai fazer? Você vai diluir, pode diluir ali na sua seringa de 20, uns 10 ml da lidocaína, sempre lembrar que você tem que contar, tá? Não pode ultrapassar 20 ml aí, que é um frasco inteiro, você não pode ultrapassar essa quantidade de anestésico local grava isso, você não pode ultrapassar um frasco em um adulto, tá? Isso aí eu também deixo na minha formação, deixo lá os macetes para fazer as soluções, para lembrar da dose tóxica aí dos anestésicos, então não se esqueçam. No máximo 20 ml para um adulto, não ultrapasse isso, principalmente em pacientes cardiopatas, idosos, onde a absorção do anestésico é lenta. Então, por favor, não façam isso, tá? Não ultrapasse essa dose. Então, você vai diluir aí 10 ml de lidocaína, pode anotar aí 10 ml de lidocaína, você pode usar 10 ml de soro ou 9 ml de soro e mais 1 ml de bicarbonato. Não utilize muito bicarbonato porque ele precipita a solução e não dá certo, tá? Você tem que usar só um pouquinho, é proporcional, porque senão ele vai atrapalhar a sua solução ali, vai roubar ali o seu anestésico e o seu paciente vai sentir mais dor ainda. Então, atenção a isso. E por que a gente utiliza a diluição? Eu já expliquei por quê, né? Para render melhor o anestésico, para você não ultrapassar a dose máxima, para o seu anestésico ali render bem. E você vai utilizar o bicarbonato, isso, Gilberto, bicarbonato 8,4%. Você vai utilizá-lo, geralmente ele vem um frasquinho de 10 ml. Se você estiver no centro cirúrgico ou no seu consultório, só você pedir ao seu assistente para te passar a ampolinha para você aspirar só 1 ml e colocar na solução. O bicarbonato, ele vai neutralizar um pouco essa acidez do anestésico. Além da diluição, o bicarbonato, ele vai ajudar no conforto da anestesia, tá? Na hora de anestesiar, o paciente vai sentir menos desconforto. Imagina, ele tá com um abscesso ali, passando aperto, sentindo, morrendo de dor. Aí você vai fazer de tudo para que a dor dele seja amenizada. Então você vai, aqui em Minas a gente chama de comer pelas beiradas. Eu faço isso no anestésico, eu não recomendo chegar, de uma vez ali no ponto de flutuação, não é para fazer isso. Você vai chegar aqui superficial, igual eu já ensinei anestesia local nas outras lesões. Você vai circundar aqui todo o anestésico com toda a paciência do mundo, tá? Todo anestésico não, desculpa. Você vai circundar toda a lesão aqui sem gastar todo o anestésico. E aí, na hora que você for testando com o paciente, tá sentindo dor aqui? Não, já tá dormente? Vai aprofundando um pouquinho. Afundou, chegou até o subcutâneo, tá bem anestesiado aqui em volta? Pega uma agulha maior, tá? Aquela agulha intramuscular lá de canhãozinho azul, azul não, verde, a de canhãozinho cinza, dá pra você ir afundando aqui de levinho, finge que essa aqui é a agulha intramuscular e vai direcionando no abscesso, injetando devagarzinho, entra aspirando e sai injetando e vai indo, tá? Vamos supor que o ponto de flutuação é aqui, igual eu falei. Na hora que você vai circundando aqui com anestésico, chega no subcutâneo, esse anestésico vai se acomodando em volta da pele saudável e ele vai atingindo aquela membrana ali do abscesso, tá? Ele atinge sim, ele só não atinge com tanta rapidez. Então você vai esperar a anestesia, você vai esperar o efeito dela, né, começar e vai testando e vai tentando depois já mirar ali para o centro do abscesso e vai indo conforme o paciente
vai sentindo, entendeu? A anestesia ali, você vai o tempo inteiro perguntar pro paciente, tá doendo aqui, e vai bem devagarzinho. Tem vezes que para anestesiar abscesso eu demoro de 10 a 20 minutos, tá? Não temam ser moles na hora da anestesia, porque o seu paciente vai agradecer, tá? Isso aí você não pode chegar e ir direto ali no ponto de flutuação e sair rasgando, anestesiando tudo. Não faça isso. Seu paciente não merece sentir essa dor, esse desconforto desnecessariamente. Igual eu explico em todas as cirurgias que eu faço aulas, eu explico isso. Gente, cuidado com a experiência do paciente. Isso faz parte da experiência. Não interessa se ele está no particular, se você está no SUS. Já vai treinando isso para você não ser só mais um médico que atua nas pequenas cirurgias, tá? E quem já drena abscesso há muito tempo, sem anestesia local, por favor, pondere isso que eu falei aqui e comece a fazer anestesia local. Porque pensa bem, por mais que o anestésico local não pegue de cara, assim, muito rápido, né? Ou muitas vezes vai ser difícil de pegar, é melhor pegar um pouquinho do que não pegar nada e você chegar drenando ali sem nenhum conforto para o paciente. A Francine me perguntou, vai diluir o bicarbonato junto com a lidocaína? Tem uma proporção, doutor? Sim, tem uma proporção. Eu falei aqui para a gente não utilizar, quando for fazer a drenagem do abscesso, sempre usa um macetezinho, usa 10 ml de lidocaína com mais 9 ml de soro ou até 10 ml de soro, porque a seringa sempre cabe um pouquinho a mais, e usa 1 ml de bicarbonato, tá? Isso aí não vai, esse tiquinho aí de bicarbonato não vai precipitar o anestésico, você vai conseguir fazer muito bem ali a sua anestesia. É quase que uma solução de Klein ali que você faz, né? A grosso modo, que é a solução que você faz ali com o anestésico, o soro, o bicarbonato, o vasoconstritor, tá? Isso não é regra absoluta para todas as soluções, mas usando esse macetinho dá para você fazer tranquilamente. Se você não tiver a seringa de 20, não se desespere, igual essa daqui minha de 3 ml, você pode usar uma cubinha para colocar a solução e ir aspirando aqui, desde que esteja tudo estéril, tá? É uma coisa que eu não falei. A gente tem que encarar o abscesso, tá? Como qualquer outro procedimento cirúrgico, a drenagem dele tem que seguir rigorosamente todas as técnicas de asepsia, de antisepsia, fazer tudo direitinho em campos estéreis, luva estéreo, não existe isso de drenar abscesso sem estar com luva estéreo, tá com cabelo solto, sem máscara, por favor, gente, pelo amor de Deus. Isso aí é um procedimento cirúrgico, tá? Você tá drenando um abscesso, você tem que colocar óculos de proteção, se muitas vezes o abscesso ele pode cursar aí, na hora que você for abrir ali naquele pontinho de flutuação, você dá o piquezinho ali com o bisturi, muitas vezes aquilo ali explode na sua cara, tá? Isso aí acontece também, já aconteceu comigo com cisto sebáceo infectado, fui abrir o negócio, voou até o teto, tá? Então, se tiver o óculos de proteção, usa, pelo amor de Deus, senão isso aí vai espirrar para tudo quanto é lado. Então, a gente falou das técnicas, da técnica anestésica, falei que a gente tem que obedecer rigorosamente às técnicas de asepsia. Agora a gente vai partir para incisão ali, para fazer o cortezinho ali na área do ponto de flutuação. Não é em qualquer lado que você vai fazer, eu já ensinei para quem entrou desde o início da live, você vai fazer a palpação ali do ponto de flutuação, aproveita que depois que você anestesiou, você vai sentir melhor onde está o ponto de flutuação. Quem chegou agora na live e tá perdido e não é cirurgião e não sabe como achar o ponto de flutuação, eu sempre uso um macetezinho que eu inventei para explicar o que é o ponto de flutuação. Pensa numa frutinha podre, numa ameixa, um pêssego, na hora que você vai pegar ela tá apodrecendo, não tá saindo a pelezinha dela ali, aquela casquinha, né? Pele não, né? A casquinha dela fica tão sensível que você só de encostar ela já abre. O abscesso é a mesma coisa, o ponto de flutuação é aquela parte molenguinha do abscesso. E agora a gente está falando como que a gente vai fazer, depois da identificação do ponto de flutuação, a gente vai partir para a cirurgia para drenar esse abscesso,
tá? Muitas vezes, de nada, Luci, grata, tá bom. Vamos ver se teve mais alguém que perguntou alguma coisa. Não, tá certinho. Obrigada, tá? Eu falei da forma errada, né? Muitas vezes as pessoas drenam na hora errada. Por quê? Drenam quando o abscesso ele não tem ponto de flutuação. Drenam quando o abscesso está endurecido, então não é o momento, sabe por quê? O que vai acontecer? Se você pegar o abscesso e não ver ponto de flutuação, ver uma superfície endurecida, muitas vezes você vai abrir aquele abscesso e não vai conseguir tirar pus nenhum dali, não vai ter caminho com pus, não vai ter nada. Então você vai abrir o paciente à toa, tá? Tem que esperar dar aquela tensão mesmo ali dentro da ferida que vai empurrar a pele para fora, é uma pressão que ela faz. Igual quando a gente tem hematoma, quando tem seroma, a pele fica fininha em volta, porque a ferida ali dentro tá fazendo uma pressão, o líquido ali dentro tá pressionando. Então, quanto mais você identificar o ponto de flutuação, ali significa que ele pode drenar até espontaneamente se você não fizer isso cirurgicamente, tá? O Gilberto falou, realizei uma drenagem de abscesso axilar, o bloqueio foi realizado 3 ml de lidocaína com vaso 2%, após o término o paciente apresentou hipotensão postural. Será que foi devido à lidocaína? Olha só, eu não sei se você se deparou, se você fez a técnica anestésica correta, no sentido de lembrar de sempre entrar aspirando e saindo injetando. Pode ser que acidentalmente, não estou falando que aconteceu isso, mas pode ter acontecido, de entrar um pouquinho de anestésico na veia do paciente, tá? Ou em algum vaso sanguíneo, isso aí provocou essa hipotensão e todo o quadro do paciente. Se tiver injetado um pouquinho de anestésico, logo o paciente já volta ao normal. Tá? Então, isso aí acontece, isso aí você tem que estar preparado durante a anestesia. Pode acontecer também de não ser uma injeção intravascular acidental, mas pode ser que o paciente, na hora de levantar, depois de muito tempo deitado, na hora de levantar, levantou rápido e desmaia, né? Tem uma síncope por conta disso também, da postura, tá? E nem sempre é por causa da técnica anestésica, tá bom, Gilberto? Então, deixa eu ver o que eu tava falando pra gente não esquecer de falar nada importante. Eu tava falando da identificação do ponto de flutuação quando a pessoa drena na hora errada. Por isso que eu falei no início da live que drenar o abscesso na hora errada muitas vezes pode cursar com mais complicação, sangramento, às vezes aquele abscesso piora o quadro, o paciente sente muito mais dor, então não existe você drenar o abscesso também sem ter certeza que aquilo ali é um abscesso. Eu não falei, não coloquei isso como um erro, mas isso é um erro. Muitas pessoas identificam mal o abscesso, acham que aquilo ali é um abscesso, mas vai ver embaixo está um hematoma. Então, por isso que clinicamente a gente tem que saber. Quando é abscesso, a gente tem os sinais flogísticos, a gente vai ter uma região, muitas vezes, igual eu falei no início da aula, a gente tem uma celulite ali perilesional, a gente tem rubor, a gente tem calor, tá? A gente tem um abaulamento muito grande, então tudo isso faz parte do conjunto ali do combo do abscesso. Muitas vezes a gente não tem certeza, nem clinicamente a gente tem aquela certeza de ser um abscesso. Aí que entra a parte da gente fazer talvez um exame de imagem. Geralmente na pele dá para fazer ali um ultrassom, não precisa tomografar o paciente de cara. Faz um ultrassom, pede um ultrassom, vê se aquilo ali realmente é um abscesso, discute com o radiologista se possível, vê o resultado, vê a imagem para você ver, tá? Se aquilo ali é realmente um abscesso ou não. Aí entra o exame, né? A nossa clínica ali, o exame clínico, ele é soberano ao exame de imagem. E um dos erros que eu falei no início da aula é a gente só se basear no exame de imagem e deixar passar ali um abscesso na cara ali da gente, porque a gente está dependendo do exame de imagem para concluir, tá? Não é assim, tá? Que a gente tem que fazer, não. Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa. De nada, Gilberto. Então, vocês viram aqui meu abscesso fictício, tá? E aí a Elba perguntou, quando o abscesso ainda não tem ponto de flutuação, começa antibiótico oral e aguarda? Então, esse negócio do antibiótico oral, ele é um pouco controverso, eu expliquei aqui no início da aula.
Eu não sei se você estava aqui, mas eu vou recapitular. O antibiótico nem sempre ele é indicado de cara. Tem alguns critérios para indicar. É questão de imunossupressão, se o paciente é imunossuprimido, idoso, se ele tem um abscesso maior que 5 centímetros, se ele tem múltiplos abscessos, já é indicação de cara do antibiótico. Só que na prática não funciona assim, por quê? Aquele antibiótico oral ali, a gente já começa ele já pensando que a gente vai drenar posteriormente, né? A gente vai romper a barreira do abscesso. Então, a gente vai precisar de qualquer forma do antibiótico. Então, por que não já começar a planejar ali a drenagem após o paciente fazer o tratamento? A gente faz a drenagem quando houver ponto de flutuação e continua com o antibiótico até concluir o tratamento, tá? Elba, eu não sei se você estava na aula também no início, eu falei que, de acordo com a literatura, se o paciente não estiver utilizando, vamos supor, chegou um paciente no pronto-socorro ou no seu consultório, ele não está utilizando o antibiótico oral, nenhum médico avaliou, nem nada, aí já está com ponto de flutuação, você quer drenar naquele dia, você pode drenar sim. E o que você pode fazer? Se você estiver no ambiente hospitalar, você pode iniciar ali um antibiótico venoso 30 minutos antes do procedimento, principalmente se for um abscesso grande, e aí drenar e depois continuar com o antibiótico via oral para casa, tá? Então é um pouco controverso, mas na prática a gente sempre utiliza porque a gente já pensa que vai drenar depois, tá? Wagner Oliveira lembrou de uma coisa excelente também. Compressa morna é uma medida que a gente faz além do antibiótico, igual a gente faz no seroma. A gente pede o paciente para colocar uma compressinha morna todos os dias no local, sem queimar a pele, é uma compressa morna, água quente no chuveiro, deambulação. Por quê? Para aquele abscesso ali, aquela parte endurecida, ela ficar posteriormente, né, melhorar ali, ter um ponto de flutuação para a gente conseguir fazer a drenagem. Isso mesmo, Wagner, você lembrou certinho, eu estava esquecendo de falar isso aqui. Tá? Isso aí é uma medida que a gente usa para ajudar, a grosso modo, né, amolecer ali o abscesso para a gente fazer a abordagem cirúrgica logo depois. E isso aí, como eu falei, também é uma medida que a gente usa no seroma para ajudar a drenar. A compressa, a água quente ajuda muito a amolecer aquela lesão, aquele abscesso ali, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, tô adorando a participação de vocês, tá, gente? Agora, a gente já falou da anestesia, agora a gente vai falar da parte que a gente incisa ali, o abscesso que a gente faz, o piquezinho ali para poder abrir o caminho da drenagem. Eu já falei para vocês fingirem que isso aqui é um abscesso, tá? E eu vou abrir aqui a lâmina para vocês verem como que é a lâmina 15, para quem não tá habituado aí com as pequenas cirurgias. A lâmina 15, ela tem essa barriguinha, e a lâmina 11... Ela é pontiaguda. Eu prefiro ela para abscesso, tá? Tem médicos que preferem, tem cirurgiões que preferem a 15, mas eu prefiro para abscesso essa daqui. Por quê? Na hora que a gente viu ali o ponto de flutuação, já anestesiou, fez todo o procedimento, a gente vem aqui, ó, faz um piquezinho longitudinal e fura esse abscesso. E aqui não tem como representar, porque não tem líquido aqui dentro, mas você vai ver que quando a gente faz um furinho ali de 1 centímetro, a depender do tamanho do abscesso, tá, gente? Depende do tamanho. Mas geralmente um furinho de 1 centímetro já abre caminho e a gente já começa ali a ordenha devagarzinho, com o paciente bem anestesiado, já começa a fazer movimentos de fora para dentro, sem espremer demais. Não é igual o espreme, espinha, igual o pessoal gosta de espremer cisto, espinha, não é assim não. Vem devagarzinho, faz uma ordenha, vai fazendo ordenha no sentido ali onde está a incisão no ponto de flutuação. Você vai ver que vai drenar bastante secreção. Você pode também, por isso que eu falei no início da aula, utilizar a pinça de Kelly curva. Pra quê? Porque deixa eu pegar uma Kellyzinha melhor, peraí. A gente pode usar a pinça mosquito, Kelly mosquito ou Halsted. Pra quê? A gente vem aqui, ó,
devagarzinho, faz um movimento aqui com a pinça, como se estivesse abrindo, sem colocar o dedo inteiro na oliva, tá? Não é assim que a gente faz cirurgia, é assim com movimentos bem delicadinhos, ó. A pinça, ela faz um ângulo, eu já falei isso na aula, não tá dando pra ver aqui, né? Eu já falei isso na aula de instrumento cirúrgico. A pinça, todo o instrumento que a gente pega, ele tem que ser como se fosse a continuidade da nossa mão. A gente não pode ficar fazendo ângulos muito grosseiros com a pinça em relação ao ângulo aqui do nosso membro, tá? Então, só pra lembrar isso, tá, gente? E aí a gente abriu o caminho aqui a gente abriu o pontinho aqui com, fez um piquezinho, né, com a lâmina aí, gente, tá fugindo as palavras aqui. A gente abriu aqui, fez o caminho, agora a gente vai prolongar esse caminho com a pinça de Kelly, fazendo movimentos bem delicados, só para abrir um pouco mais esse caminho e ver até onde tem de profundidade desse abscesso, sem fazer muita força. Tem gente que chega lá até no músculo, no osso do paciente e já coloca a pinça toda dentro. Não é isso, é sentindo onde tá. É igual na cirurgia da hidradeniite, a gente tem que ver onde está abrindo o caminho pra gente ir continuando devagarzinho ali com a pinça de Kelly para terminar de abrir esse caminho, tá? Terminou de abrir esse caminho, a gente termina de drenar o que tem aqui para dentro, geralmente forma no subcutâneo ainda um pouquinho mais ali na base do abscesso, um pouquinho mais de pus. É só a gente fazendo a ordenha, faz a ordenha, fez a ordenha por completo, viu que não tem mais secreção, o que você vai fazer? Na maioria absoluta das vezes, principalmente em abscessos maiores, a gente precisa colocar o dedinho de luva ou o dreno, né? O dedinho de luva aqui que eu trouxe tá representando um dreno de Penrose. E por que a gente tem que usar esse material aqui, esse dreno? Porque a gente tem um espaço morto ali depois da drenagem do abscesso, aquilo ali pode recolecionar. Então, a gente vem com o dreno aqui para quê? Para ele ter um contato aqui da região interna do abscesso até a região externa, fora da pele, tá? Não precisa suturar o dreno, é só colocar ele por dentro do buraquinho, vai colocando, vamos supor, e aqui não dá para representar isso, mas vamos supor que aqui, ó, eu já coloquei ele quase todo dentro lá da ferida. A gente deixa uma partezinha assim para fora, bem pouquinho mesmo, só para ter uma comunicação com o meio externo e colocar o curativo por cima, tá? Colocou o curativo por cima com a ferida limpinha, você vai acompanhar essa evolução com o seu paciente depois da drenagem. Pede ele para fazer o curativo 1, 2 dias depois do procedimento, curativo sempre limpo, com sorinho, passando. Não é para pedir paciente para passar clorexidina alcoólica ou degermante todo dia, toda hora na ferida. Esse tipo de produto pode causar bastante irritação na pele local, principalmente em volta na pele adjacente. Então, esse negócio aí de ficar passando produto todo dia na pele já caiu por terra, tá? A gente não precisa ficar fazendo isso. E uma pergunta que ninguém me fez, que geralmente faz, é por que a gente usa o dreno de Penrose, por exemplo, nesse caso? Porque esse dreno, ele vai comunicar o meio interno, como eu falei, com o externo. E ele vai drenar a secreção, ele não é tubular, ele drena a secreção por capilaridade. Então, a gente vai ter ali uma diferença de pressão dentro para fora e vai trazer aquele líquido dali que está dentro, né, querendo se formar novamente, ou o líquido que está residual, que a gente drenou, para fora da ferida, tá? Então, isso aí é o nosso organismo tentando um jeito ali de expulsar esse pus que restou, de expulsar esse resto de abscesso que ficou ali, tá? Ó, a Gabi tá perguntando por quantos dias o dreno fica. Ótima pergunta, Gabi. No máximo 2 dias, tá? Eu vou contar um caso para vocês de hoje, inclusive, que uma paciente não é abscesso, mas só para vocês verem. Uma paciente que eu operei ela operei ela dia 27 de março no hospital. Ela tinha um lipoma de aproximadamente 15 centímetros, desse tamanho, aqui na região, aqui na região abaixo da costela aqui.
da última costela, tá? Do lado, não lembro se é lado esquerdo ou lado direito. E aí ela foi, fez essa cirurgia comigo. Eu pedi, como essa cirurgia foi no SUS, infelizmente em alguns locais os pacientes não retornam pra gente, principalmente se for paciente de longe. E aí esses pacientes ficam, né, muitas vezes não retornam para o nosso ambulatório, a gente pede para o médico do posto de saúde retirar o dreno, eu escrevo uma cartinha, eu deixo toda a recomendação para o médico do posto retirar o dreno. Então eu fiz essa cirurgia, coloquei um dreno de Penrose e falei com a paciente, eu preciso que você retire em 48 horas esse dreno, tá? Então assim, é no máximo 48 horas que tem que ficar esse dreno lá. A paciente me chega hoje no meu ambulatório de cirurgia, retornando, desesperada porque ninguém quis retirar o seu dreno. E quando é paciente do meu consultório, eu vou acompanhando, eu mesmo tiro o dreno, ou senão eu peço algum familiar para só puxar o dreno, porque eu não faço ponto com esse dreno. Então fica muito mais fácil do paciente só, ou do seu acompanhante, só puxar aquele dreninho que tá ali dentro. Gente, o ponto ficou lindo da cirurgia, fiz um intradérmico, coloquei, fiz pontos internos, deixei o dreninho para fora, mas pensando na estética da paciente, fiz um ponto intradérmico delicadinho, mas ficou um buraco de 1 centímetro porque demorou para tirar o dreno, tá? Então não acabou com a minha cirurgia, mas ficou um buraquinho. Essa paciente provavelmente vai ter que voltar, porque esse buraquinho a gente não quis abordar hoje, deixei para ir cicatrizando. Se a gente vê, se não fechar, aí eu vou fazer em segundo tempo aí reavivar ali as bordas para fazer de novo 2 pontinhos para a paciente não ficar com esse buraquinho ali depois da cirurgia, tá? Então só para vocês verem que o médico do posto não quis retirar o dreno, nenhum familiar dela retirou, ela ficou com medo. E aí essa paciente ficou 15 dias, hoje era o 14º dia dela com o dreno de Penrose, tá? Então, vocês aí principalmente que trabalham em posto de saúde, pessoal do PSF de medicina de família, gente, vocês têm que saber fazer, não precisa saber operar um paciente, mas pelo menos tirar um dreno tem que saber, tá? Porque muitas vezes esses pacientes são operados por nós especialistas, eles não voltam na gente, infelizmente, então a gente deixa o recadinho pro médico do posto fazer a retirada do dreno, o médico do posto não quis fazer, porque falou que tinha que fazer ultrassom, tinha que fazer tomografia, não sei mais o que, e a paciente ficou 14 dias com dreno de Penrose. Então, assim, é no máximo 48 horas, tá, Gabi? A Elba tá perguntando, se for abscesso de ferida operatória com sutura, por exemplo, pós-cesárea. Olha, a gente, na maioria das vezes, a gente tem que ser o mais conservador possível. Mas, se for um abscesso muito profundo, né, se já tiver bem mais profundo ali, região até de parede abdominal, a gente tem que fazer uma reabordagem, abrir aquela ferida todinha, limpar aquela ferida com bastante soro, aspirar tudo que ficou para trás, colocar dreno e tentar fechar ali, pelo menos aproximar as bordas, não deixar tudo aberto, tá? Vai depender de como estiver a evolução da paciente, depende de se a paciente está internada ou não, se fez tratamento com antibiótico em casa ou no hospital, tá? Então depende muito disso. Gente, a minha live tá caindo de novo. Acho que o máximo nosso é 1 hora. Quem tem alguma pergunta a mais, pode me perguntar aqui agora, porque a gente vai ter que fechar a live. Mas o que eu queria falar para vocês era isso. Eu tenho uma formação online aqui, Pequenas Cirurgias do Zero, para quem não conhece. Eu sempre abordo temas lá na formação de várias, não só das pequenas cirurgias eletivas, mas as surpresinhas que a gente tem no plantão, nos nossos consultórios, as complicações das feridas das nossas cirurgias. Então, tudo isso a gente aborda com mais detalhes lá na formação. Aqui na live também, nas aulas, eu venho trazendo vários temas para vocês. E o próximo tema, como sempre, da próxima live, é vocês que vão votar. Se alguém já tiver aí alguma... Já caiu, ô Gilberto? Já tá caindo aqui pra mim, tem mais 1 minuto. Se alguém tiver alguma ideia de live que queira, de aula, que queira aprender alguma coisa, ou que não é meu aluno ainda da formação, que quer aprender sobre algum procedimento, como eu falei hoje do abscesso, né? Uma aulinha breve de 1 hora, mas que deu pra
esclarecer muitas coisas aí para te ajudar no dia a dia. Se vocês tiverem ideia, podem colocar no post aqui depois que eu vou colocar lá no feed dessa live, ou pode me mandar um direct também com opções, tá? De temas que vocês querem que eu fale na próxima live. A Cíntia Fonseca, obrigada, tá, Cíntia? Obrigada pela sua participação na live. E, gente, então eu vejo vocês na próxima live, tá? Nos stories aí. Obrigada. Bom descanso também, Luci. Um abraço para vocês, tá, gente? Se tiver qualquer dúvida, pode deixar no post também.